Que Deus abençoe sua vida nesta noite, abençoe a sua casa. Certeza que vai ser uma noite de refrigério para a sua alma, uma noite de impacto da palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Então relaxe, se acomode, prepare o coração e deixa Deus ministrar sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Jordana. Olá, paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, boa noite. Seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Amém. Sei que Deus vai te usar poderosamente, como tem usado sempre, para nos abençoar nesta noite. Amém. É um prazer estar aqui. Amém. Enquanto a Jordana se prepara ali, eu vou terminar de responder a Elisângela. Tia Elisângela, Jordana, lembra? Lembra, titia? Vamos falando aqui. É muito difícil quando Deus não está no negócio, né, tia Elisângela? Eu sempre lembro da história do jumentinho, que entrou em Jerusalém com Jesus, é uma história. E aí o jumentinho, ele chega falando, mãe, o povo de Jerusalém me ama, são apaixonados por mim. Eu entrei lá e o povo jogava suas vestes, jogava ramos, me recebendo, o povo me ama. A mãe dele falou, meu filho estava sozinho? Não, mãe, tinha um tal de Jesus montado em mim. Aí a mãe dele fala, volta lá amanhã para você ver o que acontece e me conta. O jumentinho chega em casa no outro dia desiludido. Mãe, o povo me jogou pedra, mandou eu sair. E aí ela concluiu, meu filho, você sem Jesus não passa de um jumentinho. É isso, tia Elisângela. Eu sempre lembro disso sobre mim. Sem Jesus nós não somos nada. Como eu dizia que o pastor Joaquim falava comigo, sem Jesus não dá. Mas amém. Concluindo a conversa, a nossa convidada especial da noite já está conosco. E eu quero, neste momento, agradecer desde já a Jordana pela disponibilidade. Eu conheço a Jordana, para quem não sabe, desde pequena, desde a idade do Isaac para mais nova. E vi a Jordana crescer, uma menina de Deus. Estava falando para a Sheila, Jordana, como que a gente percebe que está ficando velho nessas horas. Né? O tempo Mas passa. é uma menina de Deus, passa. Menina, uma mulher de Deus hoje, filha de uma pregadora da palavra de Deus, uma mulher de Deus também, nosso irmão Gomes também, um homem de Deus. A Jordana tem aí um berço cristão e graças a Deus está aí hoje trabalhando na obra de Deus, trabalhando também nessa profissão tão linda. Eu ainda vou fazer psicologia. Amém. E hoje está conosco aqui. Pois é. E hoje está conosco aqui para nos abençoar. Amém? Então, sem falar muito, que pastor fala demais às vezes, vamos orar e vamos dar a oportunidade, a palavra para a Jordana estar ministrando aos nossos corações. Amém? Pai, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por tão grande privilégio de estarmos, Senhor, participando juntamente com a tua filha, deste momento, ó Deus, em que podemos alcançar corações com a tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que cada coração seja uma terra boa, preparada. Que a tua palavra, Senhor, que será ministrada, venha quebrar cadeias nesta noite. Que o Senhor venha entrar em cada lar, em cada coração, restaurando a esperança, restaurando, ó Deus, a vontade, a alegria de viver. E que nós venhamos entender que, acima de tudo, o Senhor está no controle da nossa vida. Pai, nós nesta hora declaramos quebrada, anulada, toda artimanha contrária, tudo que não provém do Senhor, e que o teu Espírito Santo leve cada mente cativa a tua palavra em nome de Jesus. Usa, Pai, a tua filha com graça e ministra aos nossos corações. Amém e amém. 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 Podemos? Total liberdade. Então vamos lá, né? É um tema bastante sugestivo a respeito de como lidar, né, com as nossas emoções. Nós sabemos que nunca como antes, né, nós temos vivenciado dias tão difíceis, circunstâncias, né, tão adversas, que eu acredito que nunca como antes foi tão importante aprender a lidar com as nossas emoções, né? Com mudanças de cenários, de rotina,
circunstâncias, situações, e nesse momento nós nos vemos com as nossas emoções fragilizadas. Nesses momentos nós nos pegamos vulneráveis emocionalmente, à mercê das nossas emoções, à mercê dos nossos sentimentos, e o que nos coloca em uma situação de desconforto, né? Porque se as nossas emoções nós não sabemos lidar, como que eu vou vivenciar circunstâncias externas? Fica complicado, né? Por isso que é um assunto que abrange, acredito que todos nós, porque todos nós vivenciamos situações de conflito. Todos nós temos as nossas emoções, todos nós temos os nossos dias maus e como lidar diante dessas circunstâncias, né? Primeiramente, é importante, né, nós pontuarmos aqui que a habilidade de aprender a lidar com as nossas emoções é algo que é aprendido. Então, é algo que eu preciso aprender durante a minha história de vida. Só que a gente percebe que muitas pessoas não têm essa habilidade. Eu posso dizer a maioria delas, né? Não tem essa habilidade de saber lidar com essas emoções. Por isso que nós vemos tantas pessoas à mercê mesmo de sentimentos, de emoções, e até mesmo diante de tantas notícias ruins que nós temos ouvido e recebido nesses últimos dias, não tem realmente como lidar diante dessa situação. E é interessante, pastor, porque quando nós falamos desse assunto, e aí nos remete, nós ainda enquanto criança, né, na nossa infância, os pais muitas vezes também não passam para o filho essa habilidade de lidar com as emoções. E aí vamos começar então lá na área infantil até chegar então na idade adulta. A gente percebe algo que é muito comum e muito rotineiro da parte dos pais para falas do tipo engole o choro, né? Você deixa isso pra lá, engole esse choro, não precisa chorar por causa disso, tá tudo bem, né? Então faz isso no intuito que a criança de fato recolha as suas emoções, de fato que a criança reprima as suas emoções, ou seja, engole o choro, pare de chorar, reprima essa tristeza, esse choro, esse comportamento que você está vivenciando. E isso é algo errado, porque a criança ela precisa aprender a estar em contato com qualquer tipo de emoção, seja tristeza, seja alegria, seja o medo, seja a raiva, e eu não posso deixar que a criança não vivencie essa emoção, pelo contrário, ela precisa estar em contato com essa emoção. E aí já é uma atitude errada, né, por parte dos pais, porque cresce uma criança e aí, enquanto adulto, não sabe lidar com essas emoções, porque enquanto na infância não teve contato, o pai sempre, mas a mãe desviou a atenção dessas emoções. Só que quando eu trago isso, né, para nós, para nossas vivências, ainda enquanto adulto, a gente percebe algumas emoções básicas, né, como a tristeza, a alegria, a raiva, o medo, são emoções básicas, né, que nós vivenciamos aí, que toda criança vivencia. Só que quando nós crescemos e a partir do momento que nós nos relacionamos com o outro, e aí nós já estamos nos referindo às emoções secundárias, às emoções sociais, que a partir do momento que eu começo a me relacionar com os outros, nós já conhecemos outros tipos de emoções, como, por exemplo, a timidez, a culpa, o orgulho, os ciúmes. Aí eu já estou falando de uma classe secundária de emoções. E para todo tipo dessas emoções, eu preciso criar habilidades para enfrentá-las, seja qual for cada uma delas. E isso se torna um grande desafio, né? Eu acredito para todos nós. E aí nós chegamos no ponto-chave, né, do nosso tema, como lidar então com diversas emoções, como lidar com diversos sentimentos, né? E aí, quando eu falo isso, isso nos faz pensar, de fato, que as emoções, elas surgem a partir de pensamentos. E aí nós chegamos num ponto muito interessante, porque nós precisamos entender que os nossos pensamentos geram nossos sentimentos, os nossos sentimentos geram os nossos comportamentos, e os nossos comportamentos é que geram hábitos em nós, e os nossos hábitos que fazem o nosso estilo de vida. Então, se de fato eu quero mudar, né,
o meu estilo de vida que eu estou vivenciando, eu preciso alterar aí esses hábitos, esses comportamentos. De fato, é como se um ligasse o outro. Então, tudo começa no pensamento, é da maneira como eu penso, é da forma como eu me coloco, é a forma como eu me posiciono. Então, se eu penso, eu sinto, eu me comporto, eu me habituo dessa forma e automaticamente eu crio o meu estilo de vida. Então, a gente percebe que é uma sequência de fatores que me leva ao sentir. Então, se o ponto-chave da nossa temática aqui nesta noite é como lidar com a emoção, primeiramente eu preciso voltar como aprender a lidar com meus pensamentos. Como gerenciar os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos que vão gerar as minhas emoções. A forma como eu penso, como eu me coloco no mundo, é que vai desencadear como eu sinto, aquilo que eu vivencio, todas as minhas classificações de emoções. Então, nós voltamos aqui no nosso pensamento, né? E é algo que o tempo todo nós estamos ligados. Eu falo que nós somos como uma máquina, né? O computador é uma máquina e chega uma hora que ele precisa formatar, chega uma hora que esse computador precisa desligar, para que, de fato, ele possa reiniciar na sua funcionalidade habitual. E nós, seres humanos, somos da mesma forma. Tem hora que nós precisamos desligar. Se nós não formatarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de refletirmos, de nos posicionarmos, isso automaticamente vai gerar influência nas nossas emoções e no nosso comportamento. Então, nós aprendemos que, de fato, o que gera as emoções são os nossos pensamentos. E aí eu pergunto a vocês, como será que anda, né, os nossos pensamentos, a forma como nós temos nos colocado diante de tempos tão adversos, tão difíceis? Quais têm sido as classes, né, de pensamentos, meus padrões de pensamentos? Quais padrões de pensamento eu tenho adotado diante dessas situações, dessas circunstâncias? Isso é algo que nos faz refletirmos a respeito disso, né? Porque, habitualmente, logo nós somos influenciados a pensar o pior diante da situação que nós vivenciamos. Naturalmente, nós, seres humanos, agimos dessa forma. Só que nós precisamos, de fato, exercer uma função cognitiva para ir para além do que eu penso, desse pensamento. Isso é um desafio, né, pastor? É verdade. Às vezes a gente não entende, né, a origem, e o mal nunca é superado porque não é tratado na raiz, né? É algo mais profundo. Exatamente. E porque é mais fácil eu visualizar o comportamento, que é aquilo que eu estou vendo. É o comportamento, é o que eu sinto, é mais fácil. Mas eu não vou lá na forma como eu penso. É algo automático, é algo tão habitual que eu não consigo classificar esses pensamentos, né? Então, nós precisamos nos atentar a isso. E é algo até mesmo bíblico, né? Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, né? Que para que nós venhamos, de fato, sermos renovados, né? Transformados pela renovação da nossa mente. Então, ele já estava dizendo essa sequência de fatores que desencadeiam essas questões emocionais e comportamentais. Ou seja, eu preciso alterar minhas emoções quando elas são disfuncionais? Muito. Mas espera aí, vamos voltar? O que ele diz? Sede transformados pela renovação da vossa mente. É preciso e é necessário uma renovação de mente. Porque se essa mente, esse pensamento, esses padrões de pensamentos não forem renovados, com certeza eu vou vivenciar conflitos emocionais e comportamentais. Então, o princípio e a raiz, como o Senhor mencionou muito bem, são esses pensamentos. Há classes desses pensamentos, essa maneira de pensar, essa maneira de como eu me vejo, como eu me coloco, como eu me posiciono, a minha imagem, como isso reflete a forma que eu interpreto as circunstâncias, as pessoas da minha volta, como eu interpreto os acontecimentos, como eu interpreto tantas mortes, como eu interpreto tantas situações de conflito, como eu interpreto o luto, a dor, como eu interpreto tudo isso. E isso está diretamente ligado à forma como eu me sinto. Muito forte. Deu para entender? Tô me vendo.
E isso é algo que nós nos identificamos, né? Porque nós vivenciamos isso, né? Muito. É verdade. É interessante também que quando nós olhamos lá em Salmos, né? A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos capítulo 19, versículo 14, nos diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista. Ou seja, o salmista já dizia a respeito disso, quando ele fala da meditação do meu coração sejam aceitáveis à minha boca. O que ele estava dizendo? A meditação do coração é os nossos pensamentos. São a nossa forma de pensar, a nossa forma de posicionar. Então, ele já dizia isso, que a meditação do meu coração sejam aceitáveis à sua boca, à minha boca. Então, ele estava colocando que, de fato, que essa renovação acontecesse, a meditação do meu coração, para que, de fato, eu conseguisse sentir, externalizar e me posicionar de uma forma saudável. Essa questão, interromper um pouquinho aqui, mas essa questão de como nós pensamos, como que isso vai interferir nas nossas emoções, na nossa reação, até na vida dos nossos filhos a gente observa isso, né? A Eixa, às vezes, nessa fase de pandemia, fazer essas atividades online, ela não gosta nem um pouco, e às vezes ela está chorando, dizendo, mãe, eu não consigo, eu não consigo. Um dia eu cheguei e falei, não, claro que você consegue, você é capaz, você é muito inteligente, você consegue. Aí ela olhou e, assim, tinha mais de meia hora, ela tentando fazer, chorando, que não conseguia. Quando eu cheguei e mudei a maneira dela de pensar, incentivei ela, e ela reagiu com emoções positivas, em 5 minutos ela fez aquilo que há mais de meia hora ela estava ali dizendo, eu não consigo, eu não consigo. É exatamente essa questão, né? Sim, exatamente, porque os pais, né, têm um papel fundamental nesse processo, porque vocês estão, de fato, exercendo essa função de criar essa habilidade nos filhos, né? E não deixar que esses padrões, né, de pensamentos comecem mesmo a se fixar na forma de pensar, na mentalidade deles. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? E quando nós falamos disso, nós falamos, né, na área da psicologia a respeito de crenças, né? E nós sabemos que o ser humano, né, desde a sua infância, da sua história de vida, ele carrega consigo algumas crenças, né? O que nós chamamos de crença central, né? Então, nós, por alguma situação, por algumas circunstâncias, nós carregamos isso ao longo da nossa história de vida, do nosso processo, da nossa vivência, algumas crenças que são fixadas desde a nossa infância até a nossa vivência atual. E aí, se eu não identificar essas crenças, né, como raízes, elas vão influenciar em todo o meu estilo de vida. E muitas das vezes são crenças disfuncionais. São crenças que não são saudáveis, são crenças que trazem prejuízos significativos às nossas vivências. E aí um exemplo, né, que o Senhor deu da filha a respeito dela, ela dizendo que não iria conseguir. Se os pais, então, vamos colocar o Senhor, se o Senhor não tivesse, né, uma postura assertiva nesse processo de ir contra esse pensamento dela, automaticamente ela iria fixar esse pensamento, alimentar essa maneira de pensar e muito provavelmente isso viria a desencadear uma crença central de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que não sou às vezes o suficiente, e isso irá refletir diretamente nas vivências futuras dessa criança. Então, isso é muito fixo, isso é muito presente, a gente observa isso muito e é algo que acontece. Então, algo muito importante é identificar as minhas crenças centrais, né? Seja com a ajuda de um profissional, né, de psicologia, eu vou buscar um auxílio, eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar para me conhecer, para identificar quais são os meus padrões de pensamento, quais são os meus padrões, as minhas crenças, quais são essas questões que estão enraizadas em mim, para que, de fato, eu possa promover essa mudança, esse auxílio, esse bem-estar, né? A gente percebe que isso acontece muito, principalmente, por exemplo, né? Pessoas que, por conta da infância, da sua história de vida,
os pais disseram, ou pessoas próximas, ou sempre acreditaram dentro de um cenário de que as coisas não vai dar certo, né? Você não vai conseguir, cresceu nesse cenário, ouvindo essas circunstâncias, né? Não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai, né, ser alguém na vida, enfim. A pessoa cresce com esse padrão de pensamento. Quando, por exemplo, essa pessoa, esse jovem, essa moça, vira a ser um adolescente, um rapaz, quando, por exemplo, está prestes a tomar uma decisão importante, a prestar um vestibular, esse rapaz não se sente merecedor de conquistar isso. Esse rapaz, essa moça, não se sente pertencente e capaz de exercer essa função, porque é uma crença central muito forte. E aí, automaticamente, o pensamento de que eu não vou conseguir gera um sentimento de tristeza e frustração, porque não vai dar certo, e gera o comportamento de eu não vou tentar. Eu vou desistir, eu nasci para ficar aqui mesmo, dentro, né, dessa casa, dessa família, nessa situação, nesse contexto, não vai ter mudança, as coisas não vão se reiniciar. Tudo por um padrão de comportamento, de pensamento, uma crença que foi inserida lá atrás, né? Outras crenças que nós observamos, por exemplo, seja de moças, de mulheres, a respeito de vivências, de situações de histórias de vida, como, por exemplo, homem não presta, né? Quem sabe por alguma situação no passado, alguma vivência, e muito provavelmente de traumas, né? De frustrações, de relacionamentos que não deram certo, de padrões de pensamentos, foi passado isso, e essa pessoa, quando vir a se relacionar, já vem com essa bagagem emocional, com essa crença de que homem não presta, e quando vai se relacionar com o rapaz, ela já vai carregada com esses pensamentos. Automaticamente ela vai sentir ira, raiva, um mal-estar, porque já vai levando consigo essas questões emocionais. Automaticamente vai ter um relacionamento de conflito, de uma conturbação nesse relacionamento, enfim. Então, a gente percebe como essas raízes têm uma grande influência sobre quem somos hoje. Então, eu acredito que é um desafio nós, de fato, conhecermos as nossas crenças, identificar as nossas crenças e, principalmente, modificá-las. Verdade. Essa questão que você está falando do relacionamento, abrindo aqui, aproveitando a oportunidade, eu lembro que eu li um livro uma vez que falava exatamente sobre isso. A gente, no meio cristão, ainda tem, né, eu acredito, essa questão de procurar se guardar para o cônjuge, num relacionamento, num casamento, essa questão da vida sexual, enquadrar na palavra de Deus, e às vezes a gente se preocupa muito com essa questão física. Mas eu li um livro que falava que tão importante quanto é você se guardar emocionalmente, porque as pessoas acabam vivenciando tantos relacionamentos fora do tempo, do propósito de Deus, que quando entram no relacionamento, as emoções já estão abaladas, a pessoa acaba se fundamentando, como você disse, numa experiência frustrante e entra permitindo que aquelas experiências venham afetar futuros relacionamentos que talvez tinham tudo para dar certo, mas por causa desta carga emocional, acabam, às vezes, indo por água abaixo, digamos assim, por aquela carga emocional que a pessoa trouxe de relacionamentos passados. Exatamente, a gente percebe isso. E uma das coisas que nós precisamos desconstruir também é que muitas pessoas, né, classificam as nossas emoções, pastor, como emoções positivas e emoções negativas. E, na verdade, não existe isso, né? Às vezes nós tentamos referenciar assim, tristeza é uma emoção negativa, alegria é positiva, o medo é negativo, a raiva é negativa, e, né, o bem-estar, a felicidade, a alegria é positivo. Na verdade, não existe sentimentos, né, e emoções negativos e positivos, existem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Todas as nossas emoções são importantes para a nossa vivência. Todos os nossos sentimentos são importantes para a nossa vivência. Então, nós não podemos reprimir a tristeza porque ela é uma emoção ruim. Eu não posso reprimir, eu vou reprimir o medo porque Deus me livre de sentir medo. Nós precisamos
dessas emoções para a nossa sobrevivência, para lidarmos com alguns desafios, com conflitos, com situações, porque todas as emoções têm algo a nos ensinar. Todas as emoções têm algo a agregar na nossa vivência, aquilo que nós vivenciamos. E é algo importante que acontece muito, né? Às vezes, muitas pessoas chegam para nós, né, no intuito disso, né? Como eu faço para parar de sentir medo? Como é que eu faço para não sentir tristeza? Isso não vai acontecer. O desafio é eu aprender com a tristeza. O desafio principal é eu aprender a lidar com medo. É eu aprender a lidar com a raiva. Então, eu preciso criar habilidades para lidar com essas emoções e não reprimi-las. Então, pais, não reprimam as emoções dos seus filhos, né? Pelo contrário, ensine a eles, crie estratégias, coloque para eles ferramentas para que eles possam aprender a lidar com as emoções deles, porque todas as emoções são importantes, né? E os filhos precisam crescer nessa questão. Pais passam esse referencial para o filho porque foi o que os pais aprenderam, né? Mas nós precisamos entender que é hora de quebrar, né? É hora de desconstruir essa ideia aí que nos foi passada ao longo dos anos. Nós precisamos agora adotar um novo padrão, adotar uma nova postura e, de fato, agir diferente, né? Para os pais que estão aí nos assistindo, eu vou deixar até uma sugestão, né, de filme. Nós temos o Divertidamente, né? Que nos fala de uma maneira bem lúdica de como o filho, né, aprender a lidar com emoções. E aí fala das emoções básicas, né, do medo, da alegria, da tristeza, da raiva. Então fica uma sugestão aí para os pais que estão aí para assistirem com seus filhos e já abordar a respeito desse assunto, já inserir esse assunto como alternativa mesmo para que eles aprendam a lidar com essas emoções. Ótimo. Algo também, outra coisa, pastor, que é importante desconstruir, né? Nós estamos desconstruindo várias, né, ideias aí, né, disfuncionais que nos foram colocadas ao longo do tempo. Muitas pessoas, o que nós ouvimos muito, as pessoas dizendo assim, eu não controlo as minhas emoções. Eu não consigo controlar, não tem como, eu não controlo. Não mando no meu coração. Oi? Eu não mando no meu coração, eu não controlo, é isso que a gente escuta. Exatamente, é algo que a gente ouve muito, assim, eu não tenho controle, né? Não tem como eu controlar a forma que eu me sinto, não tem como eu controlar meu sentimento, eu não mando, né, no meu coração, eu não mando no meu sentimento. Mas quando nós falamos isso, nós né, nos colocamos em uma posição secundária. Peraí, então eu não tenho controle das minhas emoções? Peraí, então eu não tenho controle dos meus sentimentos? Eu vou ficar à mercê dos meus sentimentos? É isso mesmo? Eu vou viver à mercê das minhas emoções? Mas que frustrante isso! Eu não ter o controle das minhas emoções? Eu não ter o controle dos meus sentimentos, da maneira como eu me sinto? Então eu vou ficar à mercê e eu não vou saber controlar como eu me sinto. Porque eu não vou ter esse controle. Isso é mentira, isso é errado. Nós podemos sim controlar as nossas emoções. Nós podemos sim criar habilidades para controlar a maneira como nós nos sentimos, como nós nos portamos. Verdade, essa questão, né, esse pensamento de que eu não tenho controle, de que eu não mando no coração, ela é a opção da maioria porque é cômoda, né? Ela nos deixa na zona de conforto, é aquela história de tudo na nossa vida, no meio cristão, há essa mania de demonizar, né? Ah, é o diabo, se eu minto é o diabo. Quando eu transfiro a responsabilidade para o diabo, aí eu peço o pastor para repreender, eu peço o pastor para orar. Agora, se eu assumir que é questão de caráter, aí o negócio já é comigo. Aí já é uma necessidade de mudança de caráter. Então a gente sempre pega o atalho mais cômodo, mais fácil nessas áreas.
É verdade, o senhor falou algo muito assertivo, porque é mais fácil eu cruzar os braços, ficar aqui e falar, não tem como eu controlar como eu me sinto, não. Resolve aí, eu não consigo mudar a maneira como eu vivencio esse sentimento, essas emoções, e aí nós nos colocamos em segundo plano e nós tentamos achar, né, justificativas para aquela emoção, né? Seja por uma outra questão, seja espiritual, seja por uma outra questão externa, outra pessoa, mas menos eu, né? Menos nós. E quando nós, de fato, deixamos essa posição e assumimos a responsabilidade das nossas emoções, eu preciso assumir a maneira como eu me sinto, eu preciso assumir a maneira como eu vivencio as minhas emoções, isso me coloca na autonomia, então, de alterá-las. Isso me dá autonomia de mudá-la. Isso me dá autonomia de alterar a forma como eu me sinto, né? E de gerenciar isso, então, Jordana, como gerenciar essas emoções, como gerenciar a maneira como eu penso, como eu lido com essas emoções, com essas questões emocionais, né? E algo que nós precisamos aprender aqui, de fato, é que nós precisamos desconfiar dos nossos pensamentos. Nem tudo que eu penso é real. E eu vou dizer mais, a maioria dos nossos pensamentos são irreais, né? Verdade. E um erro nosso é que nós acreditamos muito no que nós pensamos. Nós achamos que grande parte, né, a maioria como verdade, né? Poxa, não vai dar certo, verdade. Poxa, não gosta de você, fulano, verdade. Pega uma situação, pega um contexto, aquele pensamento nós sempre alimentamos e aquilo é a verdade absoluta que realmente vivenciamos aquela situação. E na verdade não é por aí. Nós precisamos, então eu falo para você que está nos assistindo, desconfie dos seus pensamentos. Pensou algo? Peraí, reflita a respeito desse pensamento. Esse pensamento é real? Esse pensamento, ele de fato, ele é funcional? Qual o embasamento que eu tenho que esse pensamento, ele é verdadeiro? Se eu não tenho embasamento, o que me faz alimentar esse pensamento? Eu irei descartá-lo. Agora, se de fato esse pensamento é funcional, é por esse caminho. Nós precisamos primeiro aprender a exercer essa função. Isso requer um exercício, um esforço da minha parte. Eu vou começar a avaliar os meus pensamentos, eu não vou começar a pensar. De fato, algo que nós queremos pontuar aqui, eu não posso controlar o que eu penso, né? Nós pensamos muitas coisas, né? Há quem diga que pensar é como respirar, né? O tempo todo eu estou sendo bombardeado com vários pensamentos, o tempo todo, são pensamentos, né? Só que, de fato, eu posso impedir que esses pensamentos fixem, permaneçam na minha maneira de pensar, no meu pensamento, e isso está no meu controle. Isso eu posso fazer, isso é a minha responsabilidade. Eu não posso impedir que eles cheguem, mas eu posso impedir que eles permaneçam. No discipulado a gente aprendeu, né, e depois passou a ensinar também, desde a época da Híbride Central de Minas, que a questão da tentação, e eu acredito que a gente pode aplicar exatamente a questão que você está abordando. E a tentação, em relação ao pecado, é como um pássaro. Você não pode impedir ele de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse e construa o seu ninho. Da mesma forma, os pensamentos. Tem um livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, não sei se você já leu, é um livro muito bom. Excelente. Ela fala que nós precisamos fazer da nossa mente uma espécie de tribunal, onde vamos julgar os pensamentos que convêm a nós, que são de acordo com a vontade de Deus, e decidir o que desce no nosso coração. A maioria das vezes a gente deixa passar tudo, né? Veio na mente, a gente já está deixando descer o coração, e aí que está o problema. E como você disse, é a questão do pássaro. Não pode impedir de voar. Agora, eu posso muito bem impedir que ele pouse, faça um ninho, e às vezes esse ninho é algo mirabolante que complica a nossa vida e gera reação que não é o mais desejável. Sim, é muito verdade isso. Inclusive, fica de sugestão de leitura aí, né?
Esse livro é excelente, fala perfeitamente aquilo que nós estamos abordando aqui, né? O campo, né, de batalha da mente é algo que nos traz uma percepção muito ampla a respeito do assunto e, de fato, é o que o Senhor disse, né? O que o Senhor trouxe para nós. E nós precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. Então, a partir de hoje, vamos filtrar os nossos pensamentos. A gente pensa e logo, ó, já cai no coração. Pensa, já cai no coração. Pensa, já cai no coração. Ei, nós precisamos filtrar os nossos pensamentos. Não acredite em tudo que você pensa. Não dê credibilidade a todos os seus pensamentos. Pensamentos nos sabotam, pensamentos nos levam a sentimentos disfuncionais e nos leva para um caminho que não é tão saudável assim. Nós precisamos aprender a filtrar a nossa maneira de pensar. Isso requer sair da zona de conforto. Isso requer sair do automático, né? Eu vou ter que agora dirigir e gerenciar esses pensamentos aqui. Então, isso requer um esforço, isso requer uma análise de o que eu estou pensando, isso requer um exercício da minha parte. Então, é total sair da zona de conforto, filtrar essa maneira de pensar e aprender o que está caindo aí dentro do meu coração. Muito bom. Precisamos colocar isso em prática, porque muitas das vezes a gente reclama, né? Ora, mas às vezes está faltando a ação, a nossa postura. E como você disse, é a questão de preferirmos a zona de conforto, mas é improdutiva. Ela é boa, mas improdutiva. Exatamente, é verdade, né? É algo que nós precisamos colocar em prática. Então, vamos lá, gente. Desconfie dos seus pensamentos, classifique quais são os pensamentos reais, quais são os irreais, selecione esses pensamentos, filtre esses pensamentos e então substitua esses pensamentos irreais para pensamentos mais adaptativos, para pensamentos mais funcionais, para pensamentos mais saudáveis, que irão te auxiliar nesse processo de desenvolvimento emocional. Então, de fato, substituam pensamentos irreais para pensamentos saudáveis e adaptativos. Então, peraí, Jordana, isso é pensamento positivo? É a mesma coisa? Não, gente. Eu não estou falando de pensamento positivo, não. É outro caminho, é outra coisa. Pensamento positivo é falar, né? Limusine, eu vou ter uma limusine, eu vou ter uma limusine, eu vou ter uma limusine. Não é isso. Não é por aí, né? De fato, nós precisamos aprender isso, classificar isso, para que, de fato, essa renovação da nossa mente aconteça e para que nós venhamos experimentar, então, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só iremos viver essa a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, se de fato ocorrer essa renovação da nossa mente. Então, gente, vamos desconfiar aí do que os nossos pensamentos estão lançando sobre nós, tentando nos sabotar e nos tirar o foco de receber esses atributos, né, a qual o Senhor nos oferece. Amém. Pastor José Antônio, você está falando, eu estou lembrando dele. Quando ele ia pregar sobre fé, ele sempre falava, olha, se você quer duvidar de alguma coisa, duvide dos seus pensamentos, duvide das suas dúvidas, não da palavra de Deus. E a gente tem a tendência de acreditar em tudo que a gente pensa e ignorar aquilo que é concreto, que está à nossa frente, né? A pessoa pode me tratar bem, mas se eu vejo ela cochichando com alguém lá, não, está falando mal de mim, está sendo falso, a gente já cria todo um cenário fruto só do nosso pensamento e que ignora todos os sinais. Sim, nós temos muito disso, né? Por isso que é algo que eu vou abordar aqui, sobre os gatilhos, né? Para desencadear essas emoções. Nós temos muito gatilhos. O que são gatilhos? São aquilo que desencadeiam, né? Que ativam, que acionam essa determinada emoção. Então, quando eu me conheço e promovo raiva. Quais são os gatilhos emocionais que me levam a ter inveja?
Quais são os gatilhos emocionais que me levam ao orgulho, aos ciúmes, à timidez, à culpa, enfim, quais são? Quando eu me conheço e promovo esse autoconhecimento, eu consigo visualizar esses gatilhos emocionais. E aí um exemplo que o senhor trouxe, às vezes nós estamos sempre, quem sabe, em uma situação de visibilidade, né, por muitas pessoas, e aí, às vezes, um olhar do outro já nos faz pensar, já ativa, é um gatilho emocional para pensar, fulano está falando de mim, fulano mudou comigo, ele não tá do mesmo jeito, fulano tá olhando para mim, ele tá rindo de mim, tá fazendo... Então, isso é um gatilho emocional. Às vezes, a pessoa, sempre que se coloca em exposição, tem gatilhos emocionais do outro a respeito dele. Então, nós precisamos identificar quais são os meus gatilhos emocionais, em quais situações que eu sempre vivencio essa emoção. Então, diante desse gatilho, então, antecedente a esse gatilho e a essa situação, eu já vou ir para essa situação ciente. Eu já vou ir para essa situação preparado, com estratégias e ferramentas de que, quando eu chegar lá, eu vou contra esse gatilho emocional. Eu não vou deixar que essa emoção fixe dentro de mim. Então, nós precisamos identificar esses gatilhos, porque esses gatilhos são, eu vi, colocou aqui no comentário, são perigosos. E como são, né? E como são. E se nós não tivermos esse autoconhecimento, nós vamos viver e vivenciar, né? Vamos colocar em nossa vida, nossa circunstância, nossa história de vida, sem conhecer esses gatilhos, estando à mercê dos nossos sentimentos, estando à mercê das nossas emoções. E aí gera um conflito com o irmão, um conflito com o próximo, conflito com a situação embaraçosa, que não é nada do que a gente pensou, não é nada do que a gente imaginou. Nós poderíamos ter adotado uma postura diferente, ter agido de uma forma diferente, tudo porque um pensamento, nós deixamos ele ali cair, regamos ele, e aí nós nos sabotamos e nos colocamos em uma situação embaraçosa. Verdade. Muito verdade. Tá falando aí, eu tô pensando aqui nos meus gatilhos. Vamos pensar Como aí, que eles gente. existem realmente, né? Existe. Agora todo mundo vai começar a fazer o exercício, né? Pensa aí, quais são os meus gatilhos emocionais de raiva, medo, alegria, tristeza? E eu vou, de fato, me preparar. Eu não vou esperar essa situação acontecer. Antecedente a ela, eu já vou me preparar para que, de fato, essa situação não aconteça. É um desafio, né? É um desafio, mas encurta um longo caminho e sofrido caminho, né? Quando a gente aprende a lidar com eles, como você está falando, diminui muito sofrimento desnecessário. Com certeza, nos livra de muitas situações de conflito, né, uma circunstância diversa que às vezes não precisávamos enfrentar, mas por conta aí dessas emoções nós acabamos vivenciando. E às vezes, talvez é você que está nos ouvindo, nos vendo, pode perguntar assim, mas como identificar qual emoção que eu estou sentindo, Jordana? Como identificar, então, quando eu estou sentindo raiva, ou quando eu estou sentindo, enfim, o medo? Como identificar? Nós percebemos, pastor, que sempre essas emoções vêm acompanhadas de sintomas físicos. Né? Nós sabemos que todas as emoções, vamos lá, a gente grava aí, todas as emoções vêm acompanhadas. E esses sintomas físicos são característicos para definir e identificar qual emoção que eu estou sentindo, né? Então, nós precisamos definir essas emoções, distinguir essas emoções, para só após isso eu conseguir modificar ela. Então, por exemplo, se eu estou feliz, automaticamente, se eu tenho uma emoção ali de alegria, de felicidade, vai vir acompanhada de um comportamento e um sintoma físico, seja de euforia, né, um sorriso no rosto, um brilho nos olhos. E isso faz-me, de fato, associar de que é um sintoma ali, uma emoção de alegria. Agora, se, por exemplo, eu estou com raiva, quais são os sintomas físicos, quais são as reações fisiológicas que o meu corpo apresenta ao sentimento de raiva, né? Quem sabe ali, palpitação do coração, nervosismo, né? Eu fico trêmula, fico corada, o meu rosto, né, altera a cor. Então, a minha voz muda. Então, isso são sintomas e reações fisiológicas do sentimento e da emoção de raiva. Então, é importante, né, nós classificarmos cada uma delas para que, quando eu venha sentir uma emoção,
poxa, eu posso definir. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo um conflito, enfim, ansiedade, né? Então, nós conseguimos distinguir as nossas emoções. É verdade. E admitir, né? Admitir é o caminho. Muitas das vezes a gente, não estou com raiva. Admitir já é o primeiro passo para tratar, né? A gente fala, a questão da ira, por exemplo, a gente fala, eu fiquei irado, pequei. Não, ficar irado não é pecado. O problema, a Bíblia diz, ireis e não pequeis. O problema do sentimento, seja ele como você diz, a gente classifica negativo e positivo, ambos os lados podem trazer benefício, aprendizado, de acordo com a maneira que eu vou administrá-los, né? Esse que é o desafio, esse que é o segredo, né? Verdade. Sim, Tá de dando uma fato. travadinha? Travou aqui, voltou, né? Voltou. Então, de fato, nós não podemos reprimir a raiva. Gente, pode sentir raiva, pode sentir medo, pode sentir a tristeza, o sintoma ali do choro, o desconforto, pode vivenciar essas emoções. O perigo é não saber lidar com elas, mas sentir. Nós somos seres humanos, nós vamos vivenciar e nós vamos transitar por todas as emoções, nós vamos transitar por todos os sentimentos. Não tem problema nenhum nós não vivenciarmos essas emoções. Às vezes, quando nós abrimos aí o leque, né, do campo espiritual, né? Às vezes nós pegamos o título de que, né, o cristão não pode sentir raiva, né? O cristão não pode sentir medo, o cristão não pode sentir dessa forma. Nós somos seres humanos. E enquanto aqui É os que mais sente, né? E demais, os né? cristãos é o que mais sente raiva, porque tenta conviver em paz e amar todo mundo, aí é um desafio, né? É muito grande. Sim, então nós vamos vivenciar, mas de fato nós precisamos aprender a lidar com todas essas emoções, com todos esses sentimentos e de fato parar e entender o que essa emoção está querendo me dizer. Todas as emoções são importantes e todas as emoções nos sinalizam alguma coisa. Se eu sinto raiva, essa raiva está me sinalizando alguma coisa. Esse desconforto está me sinalizando alguma coisa. Essa culpa está me sinalizando algo. Essa vergonha, essa timidez está me sinalizando algo. Para o que fator essa emoção está te sinalizando? O que essa emoção está querendo te dizer? O que essa emoção está querendo te revelar, te falar? Nós precisamos também identificar essas questões. Travou aí? Pois é, pessoal, vamos gravando aí, vamos aprendendo, porque é esse exercício que vai fazer com que as nossas emoções sejam saudáveis, né? E é a prática, não é algo que a gente vai acordar amanhã sob controle, não. É a prática. E é errando que a gente aprende a acertar. De fato, não existe, né, uma varinha mágica, não. Eu tenho que levantar da zona de conforto, sair, exercer essa habilidade, criar essa habilidade, adotar essa habilidade. Isso requer um esforço da nossa parte, né? Mas nós precisamos, porque certamente nós iremos colher frutos de emoções saudáveis, de classificações de sentimentos, né? Benéficos para nossas vivências, para nossa estadia enquanto aqui estivermos. E muito bem nós iremos classificar e vivenciar todas essas emoções, né? Nós sabemos também... Pastor, me atualize aí no tempo. Eu não sei como é que nós estamos. No tempo aí, não sei como é que nós estamos. Pois é, eu não sei nem olhar direito, não está aparecendo aqui para mim, mas é 1 hora a live. Faltam 15 minutos para as 9. Isso, então temos os 15. Uhum. Então, eu comecei
Eu comecei um tempo antes, deve ter aí uns 10 minutos. Isso, podemos deixar para pergunta. Sim, tá bom demais para a gente parar, né? Mas podemos. É Esse bom que fica sim, oportunidade para voltarmos, né? ter a parte 2 aí, vai ter outra oportunidade para nós Isso. continuarmos a falar sobre a Só nossa... depende da nossa palestrante, porque tenho certeza que todo mundo vai querer como que foi bênção. Para mim, creio que para todos, de verdade. Amém, que bênção. Então vamos lá, o pessoal aí dá oportunidade para perguntas, e aí a gente faz a parte 2. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Sem timidez, lide bem com esse sentimento. É hora de lidar com a emoção, né? Alguma pergunta? Nós estamos com 46 pessoas acompanhando nossa live. Glória a Deus Que por isso. bênção. A próxima, eu não sei se no YouTube dá para compartilhar a live. Acredito que dá para 2 pessoas. E agora nós ativamos o canal da igreja. Glória a Deus. A próxima pode ser pelo YouTube. E muitas pessoas, pastor, eu não tenho Instagram. Como que eu vou fazer para assistir? Aí o nosso compromisso é depois baixar e postar lá no canal da igreja, lá no YouTube, essa live. Mas o pessoal está meio tímido aí de fazer pergunta. Alguém que fazer alguma pergunta? O último comentário aqui para nós foi da Elisângela. Não, tem outros comentários, só parou. O senhor, pastor, quer fazer alguma pergunta? Então, represente aí. Pois essa questão de lidar com as emoções, né? Meu grande problema é o perfeccionismo, né? Eu tenho uma dificuldade de ser mais produtivo, e as minhas emoções, ou eu paro geral, ou eu, quando começo, eu quero fazer tudo, quero abraçar tudo. Eu sou daquele que eu começo a ler um livro, se eu acho o livro muito bom, eu não consigo desenvolver a leitura porque eu quero absorver tudo, eu quero ficar ali. Então, essa intensidade é onde reside a minha maior dificuldade de lidar com as minhas emoções. O que você me diz sobre essa questão? A gente percebe que esse perfeccionismo, né, isso gera um excesso de cobrança, né? Porque automaticamente o senhor vai se colocar numa situação de se cobrar excessivamente. E essa cobrança vai te colocar em contato, né, frequente com o sentimento de frustração. Porque nunca essa expectativa vai ser atingida, né? Nunca essa idealização, né, de perfeição ou aproximação à perfeição vai ser atingida. Então, sempre vai estar em contato com o sentimento de frustração, eu me cobro, eu não atendo às minhas expectativas, eu me frustro, né? E a gente percebe esse ciclo, né? Então, a gente precisa, de fato, diminuir aí o nível dessa expectativa, dessa cobrança, desse perfeccionismo, para que isso não me gere uma frustração muito grande. É verdade, eu estou abordando porque eu sei que muitas pessoas lidam com essa questão, né, do perfeccionismo e às vezes tem uma palavra que o Joaquim sempre falava, o pastor Joaquim Mariano, ele dizia, eu prefiro morrer tentando, é uma frase que era a frase preferida de Joaquim, é melhor morrer tentando do que se conformar com a condição de fracassado. E muitas das vezes a gente, na busca pelo perfeccionismo, a gente acaba entregando os pontos. Não, eu não consigo alcançar aquele padrão, então a gente acaba estagnando na caminhada. E é muito melhor, eu ouvi essa semana, acho que é uma psicóloga aqui da cidade, acho que é a Poliana, postou uma frase dizendo, carregue um pouco de terra todos os dias e no final você terá uma montanha. E eu peguei essa frase, sabe, para mim, porque nós precisamos aprender a trabalhar as nossas emoções. É bom você ter tudo sob controle? Mas não é possível. Então vamos trabalhar dentro das nossas limitações para que nós não venhamos deixar que o desejo de fazer muito nos leve a não fazer nada. Certamente.
trava. A Érica está dizendo aqui, perfeccionismo trava a gente. É a definição perfeita para a batalha pessoal aqui do pastor Ibrahim. É verdade. Nós temos algumas perguntas aqui, pastor. A Grazi está perguntando como perceber quais são os pensamentos nocivos, a não ser os óbvios. De fato, é difícil nós, muitas vezes, percebermos e identificar os pensamentos, né? Porque é algo muito subjetivo. A gente não consegue palpar. Sim. Nós não conseguimos observar, visualizar, igual o sintoma físico, né? Que a gente vê, a gente visualiza. O pensamento é muito abstrato. Então, de fato, perceba e classifique, Grazi, os seus pensamentos com base nas reações que você tem mediante a eles. Todo pensamento gera uma reação, seja física ou emocional. Então, classifique a maneira como você pensa pelas reações fisiológicas e emocionais que você desencadeia diante desses pensamentos. Sim. Nós temos várias perguntas, né? Eu comecei a falar aqui, nós perdemos algumas perguntas, mas vamos tentar responder. Estão perguntando pelo o filme que você citou, né? Aí estão dizendo que querem a parte 2. Nós vamos anotar todas as perguntas que foram feitas, Jordane, que nós não conseguimos responder, e na parte 2 a gente já entra respondendo elas. O que você acha? Perfeito, ótimo. O nome do filme é Divertidamente. Fica a indicação aí para os pais, as crianças. A Julie está dizendo, bênção demais, mexeu muito comigo, passou um filme na minha mente, chorei muito aqui, glória a Deus. Lá no Instagram, as pessoas que estão pedindo aqui, falando que quer seguir a Jordana, é psi.jordanacamilo, é isso mesmo? É isso, psi.jordana. Jordana. Isso, vocês vão encontrar lá. Tem a Edna Maria, está perguntando, gostaria de saber como faço para lidar com as emoções do meu filho mais velho, com ciúmes do mais novo, sendo que damos a mesma atenção para os dois. Complicado isso, né? É um desafio. Eu acho que muitos pais, né, vivenciam essa situação aí. E, de fato, eu oriento a você dar mais atenção, né, em questão de brincar, de sentar, de explicar, de conversar para o mais velho, porque, de fato, o novo já requer muita atenção, muito cuidado, né, da sua parte, e não tem o entendimento como o maior tem, né? O maior consegue ter um entendimento maior. Então, de fato, tire tempo de qualidade para investir nele e criar, então, essas habilidades para que ele aprenda a lidar com essa emoção aí. Porque, de fato, a chegada de um irmão, de repente, tudo era só meu e eu tenho que me vejo aí em dividir com o outro, né? Tudo. A minha mãe, o meu pai, os meus brinquedos, muitas vezes o meu quarto. A criança não sabe lidar com esse sentimento. Os pais precisam auxiliá-las nesse processo. Eu não sei a diferença de idade dos filhos aí. Enquanto você olha a próxima pergunta, Jordan, eu não sei a diferença da idade dos filhos dela, mas aqui em casa, quando chegou, né, o Isaac, a Eishla, a primeira filha, a diferença entre eles é 4 anos, e a gente sempre cuidando muito bem. E a gente preocupava muito com isso, de fazer as coisas, às vezes a Eishla ficava meio assim, a gente sempre chamava ela e dizia, você é importante igual, a gente te ama muito. Só que ele precisa de mais atenção no momento, sempre conscientizando ela, isso é muito importante. Sim, conversar, o diálogo, né? Marine, como lidar com o sentimento de culpa, mesmo quando você acredita não ser culpado, mas acaba sofrendo? De fato, precisa de um auxílio aí, né? De um acompanhamento, né, pastor? Seja de um profissional, seja de uma outra pessoa, para te ajudar nesse processo, porque você já conseguiu identificar o sentimento de culpa. Então, já houve um primeiro passo aí. Você identifica que esse sentimento existe. Mas, de fato, nós precisamos caminhar, então, para edificação, para transformação, para classificar esse pensamento, esse sentimento, para que ele não te cause prejuízo. Porque, como você coloca, ele tem te causado prejuízo. Então, eu preciso de um auxílio ali para lidar. O que está por trás desse sentimento de culpa? Então, precisamos observar. Sim. Jordan, eu acredito que o nosso tempo aqui já está estourando.
quase acabando, vamos deixar combinado as pessoas aí que nós não respondemos as perguntas, não vai ficar sem responder. Combinado, Jordan? Esperar que está travando aqui, esperar retornar. Combinado, então. Nós vamos marcar um dia, você fica ligado, segue a Jordana lá no Instagram dela, doutora Jordana Camilo, nossa psicóloga, abençoada por Deus. E também fica ligado aqui no meu Instagram, que nós vamos marcar a parte 2 dessa conversa. E aí nós vamos ver todas as perguntas, vou anotar o nome, tudo direitinho, nós vamos entrar fazendo essas perguntas. Então fica atento, a sua pergunta vai ser respondida e nós vamos divulgar muito em breve a data da nossa próxima live. Combinado? Combinado. Olha, eu quero agradecer muito, de coração, a Deus pela vida da Jordana, por vocês que estiveram conosco. Jordana, muito obrigado. Como que Deus te usou? Amém. Eu sei, por mim, pelas minhas ovelhas, pessoas amigas aqui que nós conhecemos, foi uma palavra de Deus e nós agradecemos de coração e pedimos a Deus que derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, em nome de Jesus. Foi abençoador. Amém. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade e, se Deus nos permitir, teremos outras oportunidades para continuarmos levando conhecimento e mais conhecimento. É sempre bem-vindo e que Deus continue abençoando também a vida do senhor, a família, e que outras oportunidades venham aí para agregarmos e levarmos esse conhecimento às pessoas. Amém. A tia Elisângela está lá, ó, babando, falando lindeza da tia. Saudade! Glória a Deus. Amém, então, pessoal. Como que dizem? É dura a dor do parto, mas nós vamos nos despedindo por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Pastor. Oi? Não, é porque tinha travado aqui. Ah, sim. Andressa está dizendo, faz sim, eu moro no Canadá, ótima profissional. Ana deve estar respondendo outra pergunta. Amém, então. Jordana, beijo, Andressa. Você pode se despedir? Vamos, sim. Glória a Deus. Tem muitas pessoas aí que são amigos seus, né, Jordana? E eu não sei quem é, então... Sim, sim. Tá perguntando aí se faz atendimento online. Nós fazemos atendimento online, sim. Entra no nosso Instagram, você pode chamar no direct, marcando atendimento. E vai ser um prazer levar esse conhecimento e juntos nesse processo terapêutico aí. Amém. Eu falei antes de você entrar, Jordana, eu glorifico a Deus porque essa concepção ela já foi muito assim vencida. Mas sempre que tem uma conversa como essa, vale a pena a gente falar, né? Esse negócio de que crente não pode procurar psicólogo, que não é coisa de homem, isso não existe. Homem que é homem tem coragem para procurar e pedir ajuda. E o cristão reconhece que quem dá sabedoria é Deus e procura sim. Então, pessoal, a Jordana está aí, ó, eu recomendo, conheço a história dela, da família, e faz esse atendimento online, e é bênção de Deus. Amém? Abraço para todos, fiquem na paz do Senhor. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe.